Olá pessoal, tudo bem? Nossa proposta de aula de hoje, a gente continua discutindo como ensinar a questão do tempo, pensando no ensino de história dos anos iniciais do fundamental, quarto ou quinto ano. Se a gente for olhar a base nacional, seria um conteúdo de quarto ano, mas como eu já venho ressaltando em videoaulas anteriores, a base não é uma camisa de força, dependendo do contexto de cada turma, de cada escola. Este é um conteúdo perfeitamente tranquilo também para quinto ano. Eu mesmo já trabalhei esse conteúdo no quinto ano por entender que ele tem uma complexidade que talvez no quarto ano não seja possível para os estudantes entenderem. Então a gente vai continuar pensando mudanças e permanências ao longo do tempo, mas agora sob recortes mais complexos, mais longos, pensar em transformações dentro de grandes marcos históricos, agricultura, questão dos transportes. Isso exige uma compreensão temporal um pouco mais complexa do que, por exemplo, a nossa proposta anterior, que partia dessas mudanças e permanências na própria vida do estudante e depois da cidade em que ele vive. Agora não, agora isso vai ser ampliado, essa noção vai ser ampliada para grandes marcos e grandes transformações. Essa ampliação da noção temporal, ela amplia também o nosso desafio, porque a gente vai precisar trabalhar com esses estudantes sob uma noção de longa duração da história, ainda que de forma muito básica e de forma muito introdutória. Essa é a notícia confortante para todos nós, professores dos anos iniciais. Bom, todo vídeo eu gosto de falar rapidamente da estrutura da Base Nacional Comum para Geografia e História. Se você já está mais do que familiarizado com essa estrutura, você pode passar um pouquinho mais para frente para a gente chegar direto na proposta. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não está muito familiarizado, é interessante a gente passar rapidinho por isso, só para contar para você, professor, professora, que na estrutura da Base Nacional Comum Curricular, dentro das ciências humanas, nós temos a geografia e a história como componente curricular, e cada componente desse tem as competências específicas da geografia e da história. Nós temos as competências da área da humanas de um modo geral, e temos as competências específicas da geografia e da história. No meu canal existe um vídeo, uma videoaula a respeito da estrutura da base como um todo. Eu te convido a dar uma olhada nessa videoaula. Bom, retomando, a geografia e a história, e isso se repete em todos os componentes do ensino fundamental, eles possuem unidades temáticas. O que é isso? São grandes temas que puxam conteúdos que são os objetos de conhecimento. Esses objetos de conhecimento, que são os conteúdos, eles se vinculam às unidades temáticas. E, por fim, as habilidades, que são objetivos de aprendizagem, são habilidades as quais os alunos e alunas precisam adquirir com base naqueles objetos de conhecimento que eles vão aprender. Esses objetos se vinculam às unidades temáticas. É imerso nessa estrutura, pensando a história, que a gente vai ver então o nosso tema de hoje, a questão do tempo e das transformações e permanências. Então vamos lá. Reparem que eu coloquei aqui quarto ano, mas é sempre bom lembrar que nada impede de trabalharmos essa unidade no quinto ano. Que unidade é essa? Transformações
e permanências nas trajetórias dos grupos humanos. Quem assistiu outra videoaula vai perceber que é a mesma unidade temática. A gente vai mudar aqui o objeto de conhecimento. Permanece o grande tema, transformações e permanências em grupos humanos. História trata das ações humanas. Porém, dentro dessa unidade, dessa unidade temática, nós temos o seguinte objeto de conhecimento. Percebam como ele demanda uma complexidade para essa faixa etária. A ação das pessoas, dos grupos sociais, comunidades, no tempo e no espaço. E aí a base vai especificar essas ações. A questão do nomadismo, a questão da agricultura, escrita, navegações, indústria, entre outros. Ou seja, a Base Nacional Comum ela pede que o professor e a professora pede esse objeto de conhecimento pensando nas mudanças e transformações e permanências ao longo do tempo e discuta cada um desses itens e dessas dimensões. Não é tarefa simples, definitivamente, né? É sempre bom a gente pensar que aí há uma ênfase, e a ênfase aqui a ser dada é na noção de transformação e na noção de permanência ao longo do tempo. Na nossa videoaula a respeito dessa temática, a gente fornecia ali essa identificação mais básica com base na própria vida e na cidade dos nossos alunos. Agora não, agora é pedido a eles um pouco mais de complexidade cognitiva. O que está em jogo nesse conteúdo são as seguintes perguntas, que precisam ser feitas como gatilho da aula. O que mudou no desenvolvimento da escrita ao longo do tempo? A gente escreve da mesma maneira? Essa é uma boa pergunta para fazer para os nossos estudantes. A gente sempre escreveu assim, dessa maneira, com esses mesmos objetos? Se sim, se não, por quê? É preciso fazê-los pensar sobre isso. O que permanece igual na escrita, o que não permanece, o que já vem sendo feito há muito tempo, o que muda rapidamente na escrita. Como a humanidade passou de uma vida nômade para uma vida sedentária, é importante a gente começar a fazê-los entender esses conceitos de nomadismo, sedentarismo. E na agricultura, o que se desenvolveu e o que permaneceu semelhante ao longo do tempo? Sempre tivemos indústrias, como chegamos a isso, como os nossos transportes foram mudando. É óbvio que não é uma aula só para isso, cada pergunta dessa demandaria uma aula diferente. Eu estou só mostrando para vocês que o que está em jogo nesse conteúdo são essas problematizações. Cada uma delas demandaria um tipo de aula do professor, um tipo de foco diferente. O recorte que a gente escolheu aqui, especialmente, foi a questão do transporte. Então, para a nossa proposta de aula agora, o transporte vai ser o nosso fio condutor. Então, vamos nessa. Antes, vamos retomar a base nacional e trazer aqui na íntegra as duas habilidades relacionadas ao objeto de conhecimento que a gente acabou de mostrar. Reparem nos verbos, são verbos coerentes com a faixa etária dos nossos alunos. Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço, com base na identificação de mudanças e permanências, né? Coerente lá com a unidade temática, coerente com o objeto de conhecimento. Há uma outra habilidade vinculada a esse conteúdo. Identificar o que? De novo, mudanças e permanências ao longo do tempo. Porém, discutindo sentidos dos grandes marcos da história da humanidade. Aqui está o grande desafio e a dificuldade nossa de lecionar esse conteúdo nos anos iniciais. Fazer os alunos identificarem este objetivo
esses grandes marcos. A base entende grandes marcos nesses exemplos do nomadismo, na Revolução Agrícola, a questão do pastoreio, criação da indústria, etc. O etc. é uma forma de falar para o professor e para a professora que ele tem ampla liberdade de inserir outros marcos da humanidade. Eu já queria te dar uma notícia aqui agora que os grandes marcos, eles nesse momento do 4º ou 5º ano, o professor e a professora não devem se preocupar com datação. Como assim? Fazer uma linha do tempo e começar a querer identificar com datas esses grandes marcos não é o que a base demanda e nem o que eu aconselho, porque nesse momento a data realmente é o de menos. Vamos lembrar que esse conteúdo ele vai voltar aos estudantes nos anos finais do fundamental e no primeiro ano do ensino médio. Então, nesse momento, nossos alunos eles têm que entender os marcos em si, a importância desses grandes marcos e como é que essas coisas foram mudando, seja no transporte, seja na agricultura. Não é preciso ter uma preocupação com datação, com que século antes ou depois de Cristo houve o desenvolvimento da agricultura, a descoberta do fogo, foi em que período da pré-história. Se a gente for entrar nisso nesse momento, a cabeça dos nossos alunos vai dar um nó que vai ser muito difícil da gente recuperá-los para o conteúdo. Então é preciso que a gente deixe isso muito claro. Bom, a proposta primeira dessa videoaula é um simples jogo de perguntas como um ponto de partida para despertar curiosidade e para despertar algumas noções básicas dos nossos estudantes a respeito desse conceito de permanências e de transformações. Esse jogo, chamado de jogo de perguntas, é um jogo de provocação, de reflexões para eles. A ideia da pergunta é sempre a mesma. Se não existisse tal coisa, como vocês fariam? Então, nós professores, a gente vai sempre inserindo alguma coisa que não existe e colocando para eles a bola, né? O que vocês fariam sem isso, sem isso, sem isso? Para eles começarem a entender, a se colocar no lugar daqueles sujeitos que não tinham essas coisas e tinham que sobreviver. Naturalmente, eles vão ter que começar a pensar na evolução das coisas, né? O professor, a professora pode levar para a sala esses objetos ou expor gravuras deles, projetando, né? A cada rodada é possível variar a pergunta dentro de um tema, variar o tema. O que a gente vai fazer aqui agora, ao invés de colocar tema por tema, ficaria inviável, é pensar o transporte como tema principal dentro da ideia de transformações e de permanências ao longo do tempo. Então, cada rodada o professor pode e deve variar o tema. A gente vai ficar só na rodada 1, transporte. Então, a gente pode começar do mais complexo ao mais simples. Cognitivamente, para esse contexto, é mais interessante eles pensarem em coisas que já tem agora e a gente ir tirando essas coisas a cada pergunta, sempre colocando a bola para eles tentarem solucionar o que eles fariam sem determinado transporte. Então, se não houvesse avião, como é que você faria para se locomover? Nesse momento, eles vão responder tranquilamente: carro, moto, bicicleta. E aí você começa a fazer as perguntas tirando esses objetos. Se não houvesse nem carros, nem bicicletas, nem motos, e agora? E aí eles alguns facilmente remetem aos transportes aquáticos. E eles falam dos navios, dos barcos. E aí o professor tira também, se não existisse nem navio, nem barco nenhum, nem nada parecido, como que a gente ia se locomover? E aí, como alguns já têm mais dificuldade de responder a isso, alguns não têm mais ideia, e nessa hora o professor instigaria os alunos:
no sentido de dizer a eles que já houve um tempo longo na história em que não havia nenhum avião, nenhum carro, nem barco, nem navio, e essas pessoas andavam de alguma maneira, se locomoviam de alguma maneira. Como é que essas pessoas fariam? Tentem se colocar no lugar delas. E os alunos, alguns lembram de questões de cavalo, de carroças, e aí nós tiramos também, se não houvessem carroças, nem cavalos, e agora o que a gente ia fazer para se locomover, o que os seres humanos faziam, até chegar na locomoção a pé. Sem a tecnologia, sem o desenvolvimento dos meios de transporte, locomovia-se a pé. E nesse momento o professor, a professora pode e deve trazer outros elementos e continuar cada rodada com as mesmas perguntas. E sem a roda, como a gente fazia, sem o fogo, sem esse tipo de escrita a lápis ou a tinta, e sem a ideia de plantação, de agricultura, sem a ideia de computador. Esse tipo de provocação faz com que nossos estudantes ativamente proponham soluções para esse problema. Isso é nada mais nada menos do que um método ativo que oferece a eles uma reflexão e eles vão ter que propor soluções. O que fazer? O professor ele dá essa resposta em último caso. Ele tem que esperar que os alunos forneçam hipóteses, conclusões possíveis a respeito desses problemas que lhes foram apresentados. Com isso, eles começam a perceber essa evolução das coisas. As coisas foram mudando. Isso é muito importante, porque este é o foco do nosso objeto de conhecimento. Bom, percebam que essa proposta é um ponto de partida. Após instigá-los nessas questões, é possível oferecer a eles imagens um pouco mais sistematizadas que forneçam uma ideia das mudanças e permanências de alguns elementos ao longo do tempo. Vamos ficar com o transporte para ser coerente com a rodada anterior. Percebam nessa gravura exatamente a ideia de mudança. Ao mesmo tempo, você tem o permanente hábito de querer se locomover. É importante que a gente provoque eles a essa reflexão. Vai mudando a tecnologia, vai mudando o tipo do transporte, mas permanece a necessidade de se locomover pelo mar. A gente pode também fornecer essas outras imagens e vejam que interessante como é que a pedra nessas imagens ela é o elemento em comum, e para locomover essa pedra ao longo do tempo nós passamos por transformações. Essa pedra ela é uma metáfora de qualquer objeto que a gente quer transportar. Aqui nessa outra gravura nós temos as transformações pelo céu. E os alunos eles vão entendendo que a partir da ideia de transporte, por exemplo, ao longo do tempo existiram grandes marcos que possibilitaram grandes mudanças temporais. Reparem que eu não estou preocupado aqui com data, eu não estou preocupado quando que surgiu o avião, quando que o homem passou do cavalo para a carroça e depois para a ferrovia. Isso não importa neste momento. Lembremos dos objetivos: identificar, reconhecer as mudanças nesses grandes marcos. Então, o potencial dessa proposta é exatamente esse: fornecer a eles uma dimensão mais complexa das mudanças temporais a partir desses grandes marcos históricos, sem no momento se preocupar com datações de períodos. Muito obrigado. Até a próxima.